A primeira profecia diz que a partir de 1999, restam-nos 13 anos. Só 13 anos para realizar as mudanças de consciência e atitude de que eles nos falam, para que possamos nos desviar do caminho de destruição pelo qual avançamos em direção a um outro, que abra nossa consciência e nossa mente para nossa integração com tudo que existe. Os maias sabiam que nosso Sol, eles o chamavam de Kinish Ahau, é um ser vivo que respira e que a cada certo tempo se sincroniza com o enorme organismo em que existe. Que ao receber uma manifestação de luz do centro da galáxia, brilha mais intensamente, produzindo em sua superfície o que nossos cientistas chamam de erupções solares e mudanças magnéticas. Eles dizem que isso acontece a cada 5.125 anos. Que a Terra se vê afetada pelas mudanças no Sol mediante um deslocamento de seu eixo de rotação. Previram que, a partir deste movimento, aconteceriam grandes desastres. Para os maias, os processos universais, como a respiração da galáxia, são cíclicos e nunca mudam. O que muda é a consciência do homem, que passa através deles, sempre em um processo em direção a mais perfeição. Com base em suas observações, os maias previram que a partir da data inicial de sua civilização, desde o quarto Ahau, oitavo Kunku, isto é, desde o ano 3113 a.C., 5.125 anos no futuro, ou seja, no sábado, 22 de dezembro do ano 2012, o Sol, ao receber um forte raio sincronizador proveniente do centro da galáxia, mudará sua polaridade e produzirá uma gigantesca labareda radiante. Para esse dia, a humanidade deve estar preparada para atravessar a porta que os maias nos deixaram, transformando a civilização atual, baseada no medo, em uma vibração muito mais alta de harmonia. Só de maneira individual podemos atravessar a porta que permite evitar o grande desastre que o planeta vai sofrer, para dar início a uma nova era, um sexto ciclo do Sol. Os maias asseguravam que sua civilização era a quinta iluminada pelo Sol, Kinish Ahau, o quinto grande ciclo solar. Que antes havia existido sobre a Terra outras 4 civilizações, que foram destruídas por grandes desastres naturais. Achavam que cada civilização é só um degrau na ascensão da consciência coletiva da humanidade. Para os maias, no último desastre, a civilização havia sido destruída por uma grande inundação, que deixou alguns poucos sobreviventes, dos quais eles eram seus descendentes. Pensavam que, ao conhecer o final desses ciclos, muitos seres humanos se preparavam para o que vinha e que, graças a isso, haviam conseguido conservar sobre o planeta a espécie pensante, o ser humano. Eles nos dizem que a mudança dos tempos permite subir um degrau na evolução da consciência. Podemos nos dirigir a uma nova civilização, que manifestará maior harmonia e compreensão para todos os seres humanos. A primeira profecia nos fala do tempo do não-tempo. Um período de 20 anos chamado Katum. Os últimos 20 anos desse grande ciclo solar de 5.125 anos. Quer dizer, desde 1992 até o ano 2012. Profetizaram que durante esse tempo, manchas do vento solar cada vez mais intensas apareceriam no Sol. Que desde 1992, a humanidade entraria em um último período de grandes aprendizagens, de grandes mudanças. Que nossa própria conduta de depredação e contaminação do planeta contribuiria para que essas mudanças acontecessem. A primeira profecia diz que estas mudanças vão acontecer para que possamos entender como funciona o universo e para que avancemos a níveis superiores, deixando para trás o materialismo e nos libertando do sofrimento.
O livro sagrado maia Xilambalan diz: no 13º Ahau, no final do último Catum, o Itzá será arrastado e rodará Tancá. Haverá um tempo em que estarão sumidos na escuridão, e depois virão, trazendo sinal futuro, os homens do sol. A terra despertará pelo norte e pelo poente. O Itzá despertará. A primeira profecia anunciou que 7 anos depois do início do último Catum, quer dizer, em 1999, começaria uma época de escuridão, que todos nós enfrentaríamos com nossa própria conduta. Disseram que as palavras de seus sacerdotes seriam escutadas por todos nós, como uma orientação para o despertar. Eles falam desta época como o tempo em que a humanidade entrará no grande salão dos espelhos. Uma época de mudanças, para que o homem enfrente a si mesmo, para fazer com que ele entre no grande salão dos espelhos e se veja. Para que ele veja e analise seu comportamento com ele mesmo, com os demais, com a natureza e com o planeta onde vive. Uma época para que toda a humanidade, por decisão consciente de cada um de nós, decida mudar e eliminar o medo e a falta de respeito de todas as nossas relações. Os maias profetizaram que o começo dessa época estaria marcado por um eclipse solar que coincidiu com o alinhamento planetário sem precedentes na história. Previram que esse eclipse ocorreria na quarta-feira, 11 de agosto de 1999. Esse ano foi um dos mais movimentados da história dos últimos 5.125 anos. Foi o começo do Kawak, o número sagrado 19, que prevê a tormenta, as nuvens, o trovão, a grande transformação que precede a mudança dos tempos. A partir desta data, 13º Ahau, 8º Kawak, começaram a correr os últimos 13 anos. A última oportunidade para nossa civilização, os últimos momentos para realizar as mudanças que nos conduzam ao momento de regeneração espiritual e a uma nova era dourada planetária.